Meu nome de registro é Silene. Adotei o nome Quiramaios a partir da numerologia. Na numerologia, as letras A, B, C, D, elas têm números, vai de 0 a 9. E eu usei esse padrão para numerar o nome Quiramaios. E a partir daí ele nasceu, né? O nome Quiramaios. Meu primeiro contato com o tarô foi em 1988. Eu tinha prestado concurso no vestibular e depois da prova, quando eu cheguei em casa, eu tinha uma amiga, eu estava recebendo a visita de uma amiga francesa que tinha vindo recomendada pelo meu irmão, que mora lá. E, para minha surpresa, ela estava na sala do apartamento, ela estava manipulando os arcanos, né? O tarô de Marcélia, os arcanos maiores. Ela misturava aquilo e abria, tirava 3 cartinhas, e ali ela fazia aquele movimento algumas vezes, e eu percebia que ela estava falando alguma coisa e tal. Me aproximei da Manu, né? Ela falou comigo e tal. Me aproximei e falei do que se trata, né? Aí ela me falou que o tarô de Marcélia, ele era um baralho divinatório, que ela misturava ali, fazia as perguntas e ele respondia. Eu sempre tive eu sempre fui voltada para toda essa questão espiritual, do conhecimento que está além do que você vê, e isso sempre me encantou muito. E eu tinha feito, eu estava ansiosa para saber, e perguntei para lá. Então, vamos fazer pergunta, eu queria saber, né, sobre a minha entrada na faculdade, como é que vai ser e tal, né? Eu falei, é o de menos, né? Pegamos o baralho, eu peguei o baralho, embaralhei aqueles arcanos, aquelas cartinhas, e tiramos, né? No que tiramos, saíram 3 cartas ali, e ela me responde, você vai entrar na faculdade sim, mas você vai ter uma dificuldade de escolha. Dificuldade de escolha? Que ótimo. Será que vou ter mesmo? Porque eu tinha feito vestibular para 2 faculdades, uma federal e uma estadual. E eu falei, talvez a dificuldade de transporte, de chegar, enfim. E então vamos perguntar se eu vou escolher pela federal. Fizemos o jogo, deu não. Fizemos um segundo jogo para ver se ia ser para estadual. Não. Você não vai fazer psicologia nem numa faculdade, nem na outra faculdade. Eu falei, mas não falou que o tarô não disse que eu ia conseguir entrar na faculdade? Ela falou, sim, vai. Vamos ver de novo se eu entro na faculdade. Eu abri, de novo, dava que sim. Eu falei, então eu acho que eu fiz a pergunta errada. E insisti mais uma vez e novamente dizer que eu não ia passar para o curso de psicologia. Eu perguntei, então, o que isso que significa, né? Ela não soube dizer, ela ou disse alguma coisa e eu não registrei, mas enfim, falei, deixa pra lá, não vou ficar olhando para isso. E segui a vida normal. Saiu o resultado da prova, eu não tinha passado para a faculdade. Mas a faculdade me chamou, dizendo que eu havia conquistado, a minha nota, ela me permitia fazer 3 cursos da faculdade. Era letras, pedagogia e estudos sociais. Bem, como eu sempre tive uma fascinação por isso eu queria fazer psicologia, pelo que passa o processo íntimo, interno de cada um, eu optei em fazer pedagogia, porque de qualquer forma você vai dar orientação, você vai educar, você vai ensinar. E ali eu lembrei do tarô, eu vi que realmente ele não tinha, em momento nenhum, antes de eu saber que eu ia para a faculdade, ia me dar acesso a essas outras opções, eu achei que eu não ia fazer, eu não ia passar para psicologia, então eu não ia fazer faculdade. E a nota que eu havia tirado era uma faculdade particular, e a nota que eu fiz do vestibular para psicologia foi aproveitada para fazer o exame na faculdade, e eu realmente fui cursar pedagogia. A partir de então, eu fui atrás do baralho, procurei, comprei o tarô de Marcélia, estudei assim muito, estudei os arcanos maiores e fazia experiência, e fazia proposta, e fazia jogos para amigos, para familiares, enfim.
E aí eu entrei por esse caminho de uma forma assim bastante intensa, né? E em 89 eu resolvi que iria finalmente então trabalhar com tarô. Eu falei, eu quero trabalhar com tarô, eu quero abrir jogo, eu quero fazer disso uma profissão, eu quero ajudar as pessoas e eu tenho na mão uma ferramenta excepcional, até porque, psicologicamente falando, ele também servia muito para dar conselho, para dar orientação, enfim. E aí eu parti nessa direção. Mas quem é que estava fazendo o jogo? Quem estava fazendo o jogo tinha que ser uma pessoa, não a Silene Barreto, que é o meu nome de registro, meu nome de batismo. Tinha que ser uma pessoa que estava nascendo ali. E foi então que eu encontrei o nome que eu no início contei para vocês como é que eu adquiri, que é o nome Quiramaios. E a partir daí eu passei quando lido com o tarô, quando eu entro nesse mundo do tarô, quando eu me transporto realmente, eu deixo a Silene para trás e fica realmente valendo a Quiramaios. O nome Quiramaios, ele representa, Quira representa o arcano o mundo, o nome Quira soma o número 21, e o mundo é o arcano número 21. E Maios representa o sol. E como essa era uma proposta de me ofertar o mundo, ofertar o meu conhecimento, aproveitar essa minha habilidade, então eu queria oferecer isso ao mundo, né? E eu gostaria de conduzir vocês a esse mundo maravilhoso dos arcanos maiores do tarô de Marcélia. Eu falo do tarô de Marcélia porque ele deu origem, ele foi introduzido pelos franceses na Europa. E ele é composto de 78 cartas, 22 são os arcanos maiores e 56 são os arcanos menores. Esses últimos deram origem a esse baralho comum que a gente vê sendo usado em jogos de paciência, os jogos que normalmente se faz, né, para diversão. E o tarô ele deu essa abertura e esse início. A origem do tarô ela é duvidosa. A única conceito que combina entre eles é a origem, que ele é asiático, vem da Ásia, e a introdução no mundo ocidental pelos franceses. Isso a maioria vai abranger o histórico, vão ser uns mais profundamente, outros mais superficialmente, mas isso vai ter em comum, que ele é milenar, que veio da Ásia e foi introduzido no mundo ocidental pelos franceses e que deu origem ao baralho que se conhece hoje como esses baralhos de copas, espadas copas, paus, espada, enfim, copas, paus, espada e ouros. Copas, paus, espada e ouros. Bem, são esses quatro, né? Assim como os arcanos menores, eles têm toda a diferença é que o baralho comum são 52 cartas e o baralho de Marcélia, os arcanos menores, são compostos de 56, porque tem quatro figuras que não foi adotado no baralho comum. Então, essa é a história, né, do tarô, e que deu origem ao baralho atual, baralho comum de jogos normais, paciências, enfim, composto pelos quatro elementos, que é o ar, fogo, terra e água, né? Copas, paus, espadas e ouros, enfim. E o baralho, ele não só ele conversa conosco, como ele nos orienta. Quando você tem um conhecimento, quando você tem uma proximidade, uma intimidade com os arcanos, com o baralho, você compreende com facilidade tudo que está sendo mostrado através daqueles arcanos. Eu vou dar início à explanação sobre os arcanos pelo louco. Em termos de numeração, o louco ele representa o número 0.
né, na posição, no posicionamento dele. O arcano louco é esse que vocês vão conhecer aqui, ó. Ele é esse menino, né? Ele é representado pelos inícios da vida, por todos os inícios, as coisas que estão por acontecer, as coisas que são prósperas, fecundas e tem todo um potencial para surgir, para acontecer, e ele representa isso, a fertilidade, a primeira explosão de vida, de criatividade, todas as circunstâncias que demandam essa energia, ela é representada pelo arcano o louco, né? E ele vai aparecer de novo no final do jogo. E quando ele está dentro do jogo, quando ele aparece nos jogos, tem possibilidade de se fazer contas. E conta o arcano número 1, mais o arcano número 2, o 3, o 4, enfim, até o 21. Esse não tem número, mas ele ocupa a 22ª posição. Então, em termos de números para a somatória, ele vai ser somado como o número 22. Então, você vai ter o arcano 0, ele representa o 0, o início das situações, o início das coisas, mas ele vai ter como número para jogo como número 22. Então, ele entra nessas situações, nessas circunstâncias de início da vida. A gente coloca como a fecundação, a semente quando ela finalmente germina, e aí ele apreende essa possibilidade. Fala dos imaturos, das pessoas que têm uma certa maturidade, fala de irresponsabilidade, inconsequência, mas ele fala também de personalidades alegres, de pessoas que vão estar sempre dispostas a começar, a arriscar, a viver a vida sem medo do que pode vir ou não no amanhã. Então, na verdade, ele representa toda essa emoção, todos esses sentimentos. Nós vamos ter mais 21 aspectos. Eu comecei com o louco, né? Falei um pouquinho da personalidade desse arcano. Quando ele surge, quais são as energias circunstanciais que ele aborda, né? E a partir daqui a gente vai partir para o segundo arcano, que no caso ele ganha o número 1. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o mago, o que ele representa, e assim sucessivamente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, se você está acompanhando, e que você faça bom proveito do conhecimento deste arcano, porque lá na frente, quando nós fecharmos, quando nós ocuparmos a posição número 22 do louco, mostrando como é que ele se transformou, no caminhar que ele teve desde o momento em que acontece a germinação, até ele virar uma plantinha, virar uma árvore maiorzinha e finalmente se transformar numa fruta, numa grande árvore, onde vai frutificar, onde vão nascer os seus frutos e dali gerando novas árvores, novas mudas e germinando novamente, assim sucessivamente. Então, o número 22 do arcano, a gente vai estudar ele quando ele estiver ocupando essa posição. E, posteriormente, depois de vocês terem recebido toda essa informação, tudo que eles são, todas as posições que eles podem apresentar, inclusive como personalidade. A personalidade de uma pessoa, ela pode ser representada pelo arcano, para você fazer uma leitura como é que ela o que ela sente, o que aquela pessoa naquela fase, como é que ela está vivendo aquele contexto, enfim. Porque depois que vocês tiverem compreendido muito bem cada um desses arcanos, e essa última parte eu vou repetir a cada final de arcanos, como é que você vai usar ele lá na frente como ferramenta para o autoconhecimento, para a autoavaliação, para você seguir o seu rumo, para você encontrar suas respostas, para você saber o que tá falando mais alto dentro do seu coração, dentro do que você deseja, seus objetivos e projetos, por que eles não caminham ou como é que eles estão caminhando, pode caminhar de uma outra forma, de uma forma melhor. Para o autoconhecimento, ele é fantástico. Então, é isso que eu quero deixar, é isso que eu quero dar para vocês, não só
que seja visto o tarô como sendo um baralho divinatório. Ah, eu vou ter ou eu não vou ter? Como eu cito no começo, meu primeiro contato com o tarô, como eu coloquei para vocês, sendo eu vou ou não entrar na faculdade, né? Isso era a questão que estava na minha cabeça, era o que eu mais queria, era o que eu pensava dia e noite, que eu vou conseguir, que eu vou fazer, que eu quero, enfim. Claro, ele dá essas respostas, ele dá, não tenha dúvida que ele dá, mas tem aspectos mais importantes da nossa vida que, se a gente tiver uma visão, uma colocação, você vai conseguir visualizar ou entender melhor o seu processo íntimo sobre aquela questão. Muito obrigada pela atenção. E vamos no próximo vídeo, na próxima gravação, né?